E se eu te dissesse que o fim já começou? Nos últimos anos, o mundo tem enfrentado pandemias globais, guerras que ameaçam escalar, crises ambientais irreversíveis e uma sociedade cada vez mais vigiada. Para muitos, são apenas coincidências, mas para outros, são os mesmos sinais descritos no último livro da Bíblia, o Apocalipse. João, o profeta exilado na ilha de Patmos, teve visões aterrorizantes. Ele falou de 4 cavaleiros que trariam caos à terra, de uma besta que marcaria todos os homens, de cidades que queimariam diante dos olhos do mundo. Mas, e se essas visões estivessem se tornando realidade? E se os sinais que ele viu há quase 2000 anos estivessem se revelando agora, diante de nós, enquanto você assiste a este vídeo? Prepare-se para questionar tudo o que você acreditava saber, porque o que vamos te mostrar pode mudar a forma como você enxerga o presente. Se esse tema te faz pensar, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar. Você acredita que o Apocalipse já começou? Sua opinião pode ser mais importante do que nunca. A maioria das pessoas conhece apenas fragmentos do Apocalipse. Versículos soltos, imagens de monstros simbólicos, destruição e uma promessa distante de julgamento final. Mas poucos pararam para ler com atenção. Menos ainda, tentaram entender o que João realmente viu. Exilado na ilha de Patmos, o apóstolo escreveu uma das mensagens mais perturbadoras da história da humanidade. Ele descreveu visões intensas, códigos, profecias e um cenário de horror progressivo que se desenrolaria diante dos olhos de todos, mas que só os atentos perceberiam. Imagine a mente de um homem do primeiro século tentando descrever eventos que talvez pertencessem ao nosso tempo. Guerras que se multiplicam em questão de horas, doenças que se espalham sem fronteiras, tecnologia que conecta e vigia, estruturas globais ruindo como castelos de areia. Para João, isso só poderia ser interpretado como revelações divinas. Para nós, são notícias diárias. As imagens que ele narra são carregadas de símbolos, mas e se esses símbolos fossem tentativas de explicar o que ele não podia compreender com as palavras de sua época? Como um avião pareceria a alguém do ano 90 depois de Cristo, e uma explosão nuclear, e uma transmissão ao vivo de um desastre. Se João estivesse tentando traduzir, com o vocabulário limitado do seu tempo, uma série de visões futuristas, talvez o que ele viu fosse de fato o nosso agora? Quando ele fala em trovões, terremotos e pragas, estamos falando apenas de metáforas? Ou de desastres ambientais, pandemias e colapsos que já estão em curso? Quando ele descreve selos sendo abertos, anunciando fases cada vez mais graves da queda humana, ele estaria revelando ciclos que já começaram e que não podem mais ser interrompidos? A verdade é que, por séculos, tratamos o Apocalipse como algo distante, mitológico, quase alegórico. Mas e se estivéssemos errados? E se a profecia não fosse apenas sobre um futuro longínquo, e sim um alerta sobre um processo silencioso, gradual, já em movimento? A pergunta que fica é: estamos prontos para enxergar o que sempre esteve diante dos nossos olhos? Durante séculos, os 4 cavaleiros do Apocalipse foram vistos como entidades míticas, quase folclóricas. Um a um, descritos como figuras que cavalgarão sobre a terra trazendo destruição, miséria e caos. Mas a pergunta que incomoda é: e se eles já estivessem entre nós? E se seus cavalos, hoje, fossem aviões de guerra? Bolsas de valores? Redes de informação? E se seus gritos não fossem ouvidos como vozes divinas, mas ecoassem em manchetes, alertas, relatórios e estatísticas diárias? O primeiro cavaleiro, montado num cavalo branco, traz consigo uma coroa e um arco. Muitos o interpretam como a figura da conquista, do poder, da dominação. Em tempos modernos, poderia ser o símbolo da expansão geopolítica, da imposição de sistemas de controle global, do domínio ideológico disfarçado de progresso. Onde há controle absoluto, há sempre um início de queda. O segundo cavaleiro, sobre o cavalo vermelho, carrega uma espada e retira a paz da terra. Ele representa a guerra. Mas as guerras de hoje não são sempre travadas com exércitos visíveis. Vivemos uma era de guerras híbridas, econômicas, cibernéticas, culturais. A tensão entre potências cresce silenciosamente. A ameaça nuclear voltou à pauta mundial.
As armas mudaram, mas o sangue continua sendo derramado. O terceiro cavaleiro, no cavalo preto, segura uma balança. Ele representa a fome, a desigualdade, o colapso econômico. É a inflação que devora os salários. É a fome estrutural que cresce mesmo em nações ricas. É a escassez mascarada por abundância aparente. Nunca produzimos tanto alimento e, paradoxalmente, nunca tantos passaram fome. Como explicar esse paradoxo se não como um sinal? O quarto cavaleiro, montado num cavalo pálido, traz a morte. E o que vimos nos últimos anos se não a morte batendo a porta de milhões? Pandemias, crises de saúde mental, suicídios, doenças desconhecidas. A morte perdeu sua cerimônia. Hoje, ela entra nas casas sem aviso, transformando o cotidiano em estatística. Esse cavaleiro não grita, ele sussurra, e mesmo assim, poucos querem ouvir. Não é necessário crer literalmente nos cavaleiros para entender o que eles simbolizam. Eles são arquétipos de um mundo que adoece. Estão presentes nas ruas, nos lares, nas decisões políticas, nos efeitos da indiferença humana. A profecia pode ser antiga, mas os sinais, esses são cada vez mais atuais. Na visão de João, a Grande Babilônia era uma cidade de excessos, corrupção e idolatria. Um centro de poder que seduzia os reis da terra, mas que estava condenada à destruição. Por séculos, teólogos debateram: seria essa Babilônia uma metáfora, uma civilização específica? Ou um sistema, uma mentalidade, uma estrutura que se repetiria ao longo da história? Hoje, a pergunta ganha um novo peso. Porque se antes a Babilônia era uma cidade, agora ela pode ser digital. Pode ser um império financeiro sem rosto, uma rede global de influência, onde poucos mandam e muitos obedecem sem perceber. Pode ser a sede das decisões invisíveis, onde os algoritmos definem o que você consome, o que você pensa e, em alguns casos, até o que você sente. Uma Babilônia que não precisa mais de muros, porque já está conectada a todos os lares, pelas telas. Nos tempos bíblicos, a Babilônia representava a sedução do poder, a perversão da moral e a ilusão da eternidade. Hoje, basta olhar para as grandes estruturas econômicas, para as nações que ditam regras ao mundo, para a cultura de consumo que transforma tudo, inclusive o ser humano, em mercadoria. A nova Babilônia está disfarçada de liberdade, mas opera em nome do controle. Fala de progresso, mas alimenta a desigualdade. Vende felicidade, mas entrega dependência. João via reis se curvando diante dela. Hoje, vemos líderes mundiais reféns de sistemas que não conseguem mais controlar. Bancos centrais que injetam trilhões para manter a ilusão do equilíbrio. Corporações mais ricas do que países. A ordem global parece sofisticada, mas é frágil. Um pequeno colapso é capaz de arrastar o mundo inteiro para a instabilidade. Quando a Grande Babilônia caiu, segundo o relato de João, os comerciantes e os poderosos choraram. Não por compaixão, mas por interesse. Eles lamentavam a perda dos seus lucros, da sua influência, da sua posição. É impossível não traçar paralelos com o mundo atual, onde a compaixão muitas vezes cede lugar à ganância e onde o sofrimento de muitos se transforma em lucro para poucos. O que João viu pode não ser apenas sobre uma cidade, pode ser sobre um sistema inteiro, que cresce como império, brilha como ouro, mas se desintegra como poeira diante da verdade. Poucas imagens causam tanto desconforto quanto a da marca da besta. No livro de Apocalipse, ela é descrita como algo que será imposto sobre todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Por muito tempo, essa ideia foi tratada como um exagero simbólico. Mas e se ela estiver mais próxima da nossa realidade do que imaginamos? Vivemos a era da digitalização total. Identidades são convertidas em dados, vidas inteiras se resumem a perfis, hábitos de consumo se transformam em algoritmos. Hoje, é possível saber o que alguém deseja antes mesmo que a própria pessoa perceba. E o mais inquietante é que entregamos tudo voluntariamente, por conforto, por status, por aceitação. A moeda está desaparecendo. O dinheiro físico dá lugar às transações digitais, criptomoedas, moedas controladas por estados.
Sistemas de crédito social já são testados, onde comportamentos são pontuados e recompensas ou punições são distribuídas com base nisso. Não é mais necessário um chip visível. O controle pode estar no seu rosto, na sua voz, na sua localização em tempo real. A marca talvez não seja apenas algo físico. Talvez seja a aceitação silenciosa de um sistema onde liberdade se confunde com obediência. Talvez tudo isso não passe de coincidências. Talvez estejamos apenas conectando pontos soltos, forçando uma narrativa bíblica sobre uma realidade caótica. Mas a coincidência se torna incômoda quando os detalhes se alinham com precisão assustadora. As visões de João deixaram de parecer distantes. Elas se tornaram familiares. Elas se parecem demais com o que vivemos hoje. A revelação não foi escrita para ser um enigma decorativo. Foi um alerta. Um mapa simbólico, um aviso para aqueles que estariam vivos em tempos onde a verdade seria distorcida, onde o certo e o errado se confundiriam, onde o medo seria comercializado e a fé manipulada. Um tempo em que multidões estariam ocupadas demais para perceber que estavam cercadas por sinais. A grande pergunta não é se o apocalipse começou. A pergunta é: o que você faz quando percebe que ele pode já estar em andamento? O mais perigoso não é o fim, é a ilusão de que ele nunca virá. É viver como se tudo estivesse sob controle, enquanto lentamente, camada por camada, a liberdade se desfaz, a fé se esfria, a verdade se cala. Não existe resposta definitiva. Não há manual para interpretar todos os símbolos com exatidão. Mas existe uma escolha. Você pode ignorar, dizer que tudo isso é exagero. Ou pode olhar para o mundo, para a história, para os sinais e, ao menos, se permitir questionar. Porque, no fim, o apocalipse talvez não seja uma explosão repentina. Talvez ele seja um processo, uma erosão constante daquilo que antes sustentava a humanidade: consciência, compaixão, justiça e verdade. Talvez o que João viu não fosse um fim, mas uma revelação sobre o que acontece quando o homem se distancia do que é essencial. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quis entender mais. Então eu te convido, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, comente o que você acredita que está acontecendo no mundo e, acima de tudo, inscreva-se. Porque nos próximos episódios vamos continuar revelando o que muitos preferem manter em silêncio. E talvez essa jornada esteja apenas começando.